Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Nós vamos trabalhar aqui alguns temas nessa noite, algumas perguntas que me foram enviadas. Eu quero pegar aqui uma pergunta já que eu recebi de uma pessoa hoje, inclusive. Ela falou: Rony, eu tô com uma dúvida crucial aqui, eu preciso trazer uma pessoa para uma posição de gerência, né? Só que eu preciso disso muito rápido, né? Então eu tô na dúvida se eu tento fazer essa contratação, trazer alguém de fora, se eu tento preparar alguém internamente. E aí a gente conversou durante um tempo ali, eu deixei algumas dicas ali para essa pessoa, tá? E eu quero trazer um pouco dessas dicas, eu quero falar um pouquinho sobre esse desafio que muitas vezes nós temos no momento da contratação, principalmente para as posições de mais liderança. Mas eu quero deixar aberto aqui para você também fazer uma pergunta, ou quem sabe até mesmo entrar ao vivo aqui, a gente fazer um bate-papo aqui, um bate-bola bem rapidinho, tá? No ao vivo. Então, se você quiser, me chama aqui também, que eu te dou a oportunidade, tá? Gente, a base da gestão de pessoas é a segunda base que nós trabalhamos dentro do método GEM, e é uma base muito, muito importante, porque no fundo a gente não faz nada se nós não tivermos as pessoas certas nos lugares certos. E quando a gente fala de ter as pessoas certas nos lugares certos, uma base que nós temos que estruturar dentro dos nossos negócios é o nosso time de liderança, ou time de liderança média, tá? Então, se nós pensarmos naquela pirâmide dos níveis, onde nós temos o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, onde o operacional é aquele nível onde nós estamos realmente fazendo, né? O fazer do dia a dia, é comprar, vender, atender cliente, fazer marketing, contabilidade, ou seja, fazendo de tudo um pouco, que é o nível onde a maioria dos gestores começa quando você abre um pequeno negócio, né? Então esse é o nível do operacional, é o nível que uma boa parte dos gestores não vai sair nunca, vai ficar sempre ali preso na operação, então ele é um funcionário da própria empresa. Só que acima desse nível tem um nível chamado de nível tático, que é o nível onde a gente concentra praticamente os gerentes, as pessoas na posição de liderança. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Andrew Groove, do livro Gestão de Alta Performance, um clássico da década de 80, que até hoje é indicado como um dos principais livros para gestores. Ele vai dizer que você precisa estruturar bem a tua liderança média. Então, o que é a liderança média? Vamos dizer que a liderança média são as pessoas que estão nessa base, nesse nível da pirâmide conhecido como nível tático. Então, como que você leva alguém do nível operacional para lá, ou como que você contrata uma pessoa para pôr na posição tática, ou na que nós chamamos de liderança média? Porque nós temos que entender o seguinte: se nós não estruturarmos bem a nossa liderança média, a gente não consegue chegar numa posição estratégica. Ou seja, se você quer sair da operação, o caminho natural para sair da operação eu preciso contratar pessoas na operação, treinar essas pessoas dentro dos processos que têm que ser seguidos, acompanhar essas pessoas. Então, o treinar essas pessoas e acompanhar está numa posição que nós chamamos de tática. E você só vai conseguir chegar na posição estratégica, que é aquela posição onde você basicamente passa mais tempo pensando no seu negócio, definindo as estratégias, só analisando os indicadores, né, e definindo ali o futuro do teu negócio, se você tiver um time de liderança média ou o nível tático. Tá? E aí é onde a maioria dos gestores não consegue avançar. Por que ele não consegue avançar? Porque primeiro ele não consegue formar pessoas para chegar nessa posição de liderança média ou tática, ou ele não consegue contratar corretamente. Então, alguns erros que geralmente acontecem quando você tenta levar uma pessoa para uma posição de liderança média. É você pegar alguém que trabalha muito bem no operacional, alguém que é muito bom numa determinada função. Então eu falei bastante disso na live que eu falei de gestão de vendas, né? Que você fala assim: eu vou pegar meu melhor vendedor, então ele é a pessoa ideal para eu levar ali para a gerência das vendas. Nem sempre, porque às vezes a pessoa que é muito boa de operacional não é uma pessoa tão boa para liderar um time, por exemplo, de vendas. Ou alguém que é muito bom, às vezes, imagina que na tua empresa aí, talvez você tenha um departamento mais técnico. Então você tem alguém que é muito boa, literalmente mão na massa, sabe fazer tudo que tem que ser feito na parte técnica, é alguém que entrega as coisas no prazo que foi combinado,
né, que não procrastina, você fala, puxa, essa pessoa é ideal para eu levar para liderança. Aí você vai lá e pega uma pessoa que é muito boa da base operacional ali, tenta puxar ela para a base tática, e aí você acaba ganhando ali um péssimo gerente, uma péssima gerente. Então, a gente tem que entender que nem todo mundo que é muito bom fazendo operação, fazendo serviço técnico, é alguém que está pronto ou é bom o suficiente, ou vai se dar bem, você vai ter ali um bom resultado, levando essa pessoa para a liderança média ou para a posição tática que a gente fala. Nem todos vão dar certo. Por quê? Porque algumas pessoas têm características de execução, mas não têm características de liderança. E aí, quando você fala, e agora? Né? Trago alguém de fora ou eu formo alguém para levar para essa posição? Que é uma grande dúvida dos gestores e foi essa pergunta que me fizeram hoje. Tá? Só faz sentido você formar alguém internamente, tirar alguém do operacional e levar para uma liderança média. Primeiro, se essa pessoa que está no operacional é alguém que você já experimentou de alguma maneira em determinados momentos, para testar a capacidade de liderança dela, para testar ali a expertise dela, se ela está pronta ou não para liderar outras pessoas. Às vezes talvez ela não está pronta, mas ela já demonstra ali algumas características que você fala, puxa, essas características vão me dar ali a capacidade de levar essa pessoa para uma liderança. Então de repente ela consegue conversar bem com outras pessoas, ela consegue dar um feedback, ela tem paciência, ela consegue ensinar, ela consegue fazer uma reunião. Então não é apenas alguém técnico, é alguém que tem um nível de influência maior, consegue lidar bem com pessoas. Quando a gente pensa em perfil comportamental, geralmente as pessoas que são mais influentes, que têm um influente alto, são pessoas que têm uma capacidade de liderança maior, ou pelo menos uma capacidade de comunicação maior. Então ela consegue lidar com pessoas. Eu falo que os líderes têm que gostar de lidar com pessoas. Os líderes precisam gostar de pessoas. Não dá para você levar alguém que está ali na operação, que não gosta de pessoas, só gosta de executar, para uma posição de liderança e achar que isso vai dar certo. Nem todo mundo que está numa posição, né, operacional performando gosta de pessoas. Nem todo mundo está numa posição ali do operacional trazendo resultados para você, está pronto para ter pessoas abaixo dele. Quantas vezes, às vezes a gente pega alguém que está ali muito bom no operacional, leva para uma posição de liderança sem fazer um processo de transição, sem formar, sem pôr os processos necessários para preparar essa pessoa, coloca, dá o cargo para ela e aí você fica depois com um problemão. Por quê? Você não pode tirar o cargo, você não pode descer a pessoa de função e às vezes você tem que mandar ela embora. Quantas vezes a gente tem desafios como esse? Quantas vezes tem o desafio de tirar alguém do operacional, levar para a liderança, depois ter que demitir essa pessoa, porque essa pessoa não se deu bem na liderança. Só que isso muitas vezes acontece porque é um erro do gestor, da gestora, do dono do negócio. Por ser bom no operacional não significa que a pessoa vai se dar bem numa posição mais tática, numa posição mais de liderança, de gerência. Então, primeiro, para você levar alguém para a posição de liderança, se você tem essa pessoa no operacional, você já tem que ter experimentado de alguma maneira, feito pequenos experimentos para saber como que essa pessoa, né, iria performar nesses experimentos. Então eu passei várias vezes aqui por situações na empresa onde nós levamos pessoas para a posição de liderança. Então como que a gente começou acompanhando? Levando essa pessoa em reuniões que nós fazíamos de acompanhamento do time, mostrando para ela, ó, agora eu vou dar um feedback, agora eu vou fazer um alinhamento de expectativa, na próxima vez eu vou te dar a chance de fazer isso, eu vou estar do teu lado e vou ver como você faz. Quando acabava a reunião a gente falava, ó, você percebeu que a gente fez isso, você percebeu que eu segui por esse caminho, você percebeu que eu levei a reunião para esse sentido. Então você vai mostrando como você faz, se você não tem ali um processo específico documentado para aquele trabalho, você vai mostrando como você faz. E aí você vai dando oportunidade em reuniões futuras daquela pessoa ir conduzindo. Ah, Rony, mas ela ainda não tem ali a posição de liderança. Mesmo assim, eu vou deixar que ela participe das reuniões. Sim, você vai deixar claro que você está fazendo um experimento, está fazendo um teste, está vendo se ela tem as características que você precisa. Porque nem sempre a pessoa vai ter essas características. Você só vai descobrir na hora que você fizer esse teste. E outro ponto que você tem que levar em consideração, quando você está ali na decisão, se você tira alguém da operação e leva para a liderança ou não, é a urgência que você precisa nesse cargo. Às vezes você perdeu ali um líder, um gerente, e você precisa de alguém urgente. Então não dá tempo de você fazer essa experiência com alguém do operacional para trazer para uma posição de liderança. E aí você está correndo um risco muito grande se você simplesmente tirar alguém bom do operacional e pôr na liderança. Se não der certo, você vai ter que demitir.
Então, se você tem urgência, não faz sentido você já colocar alguém que é bom no operacional e levar para a gerência. Não faz sentido nenhum. A não ser que você já tenha feito essas experiências anteriores, já tenha treinado essa pessoa de alguma maneira, já tenha acompanhado essa pessoa de alguma maneira, aí sim, talvez faça sentido de você falar assim, ó, agora nós vamos fazer uma pequena experiência aqui, eu vou junto com você, e se der certo, eu vou te levar para a posição de liderança. Se não der certo, você continua fazendo o que você está fazendo hoje. Precisa fazer esse alinhamento. Porque enquanto você não deu o cargo, enquanto você não mudou na carteira de trabalho, enquanto você não aumentou o salário, não tem problema. Você chegar na pessoa e dizer, olha, a gente fez o teste, mas não deu certo. Vamos manter do jeito que estava? Vamos continuar aqui no operacional? Não tem nada de errado você fazer isso. Agora, depois que você dá o cargo, você muda ali na carteira de trabalho da pessoa, você aumenta o salário, aí não tem como você tirar mais. Recentemente eu conversei com uma pessoa que estava na posição de liderança, e aí trouxeram uma pessoa para tocar conta do grupo que ela trabalhava, e essa pessoa começou a ter ali um choque com a liderança dela, e falou, não, a gente vai devolver você para venda. Ela falou, não quero. Não quero voltar a ser vendedor. Não, mas é a opção que você tem. Ela falou, não, eu me demito então. E ela foi lá e pediu demissão. E sabe por quê? Porque, gente, não tá difícil de encontrar emprego hoje em dia, tá difícil de encontrar colaborador. Agora, emprego, para quem está desempregado, não tá difícil. Se você for capacitado, é rápido a reinserção no mercado de trabalho. A prova disso é que ela pediu para sair, se eu não me engano, numa segunda, acho que na terça ou na quarta, ela distribuiu o currículo e já estava empregada. Por quê? Porque tem muita vaga aberta para pessoas capacitadas. Então, se você erra numa posição de liderança com essa pessoa, rapidamente ela vai encontrar emprego, talvez na posição que ela estava dentro da sua empresa em outro lugar, vai voltar para o operacional. Então, você não pode correr um risco de perder alguém muito bom no operacional se você não fez os testes que você precisava fazer, o acompanhamento que você precisava fazer para levar essa pessoa para uma posição de liderança. E se você tem urgência no cargo, e aí não deveria, eu sei que exceções acontecem, mas não deveria ser assim, ou seja, você não pode simplesmente falar assim, ó, saiu hoje, preciso contratar amanhã, tem urgência, você vai lá e contrata o primeiro que aparece, ou sobe o primeiro que está ali na operação. Não deveria ser dessa maneira. A gente explica no método GEM que tem um passo a passo, que tem um processo de acompanhamento, que você tem que implementar algumas rotinas, para só depois você tomar essa decisão se você leva essa pessoa para uma posição de liderança ou não. Tá? Ó, para quem chegou agora há pouco aí na live, a live está aberta. Hoje é para tirar dúvidas de perguntas que me enviaram e perguntas que vão enviar aqui na hora. Se alguém quiser participar, pede aí para participar, eu abro, você faz a pergunta, a gente troca uma ideia aqui ao vivo, tá? Então a live hoje é para tirar dúvidas, as perguntas que eu recebi, eu tô falando agora de uma situação, de uma pergunta que me fizeram, né, de uma pessoa que está com uma vaga aberta para liderança, ela me perguntou, suba alguém da operação ou trago de fora? Foi essa a pergunta. Então eu tô trabalhando sobre isso agora para quem chegou nesse momento, tá? Então, isso é o que você tem que levar em consideração se você está pensando em tirar uma pessoa da operação e levar para a liderança. Agora, Rony, eu preciso disso mais rápido. Eu não fiz esses testes que tinha que fazer com o pessoal do meu operacional e eu tô sem tempo de assumir essa vaga de liderança porque talvez a operação dependa de mim em outras áreas. Se você ainda não conseguiu chegar nessa posição mais estratégica, possivelmente você está jogando em várias posições dentro da sua empresa. E às vezes fala, não posso assumir mais essa posição de liderança, eu preciso contratar. Então aí você vai ter que partir para o mercado. E aí você vai ter que trazer de fora. Ah, Rony, mas não tá fácil. Eu sei que não tá fácil encontrar gente boa. Gente, no Brasil inteiro é assim. Não é só aqui na nossa região, é no Brasil inteiro que é dessa maneira. Eu tenho clientes no Brasil inteiro da empresa de tecnologia e quando a gente tem a oportunidade de conversar com esses clientes, todos eles vão dizer a mesma coisa. Eu treinei só no ano passado 100 gestores no método GEM presencial e estou com mais quase 30 e alguma coisa em sala, contando os apoiadores. Você pede para levantar a mão quem tem desafio para encontrar pessoas para contratar, a maioria vai levantar a mão na sala. Na última pesquisa, se eu não me engano, 70% levantou a mão que estava com vaga aberta e não encontrava pessoas. Então, gente, esse desafio de encontrar pessoas no mercado é geral, não é só para o seu setor. Não imagine que só você tem esse desafio. Todos os setores têm. Eu tenho esse desafio. Eu estou com vaga aberta aqui na minha empresa, eu tenho esse desafio. Então a gente vai ter que fazer o processo, vai ter que entrevistar várias pessoas para de repente garimpar. Eu falava isso hoje numa reunião que eu tomei um café agora à tarde com uma pessoa, uma gestora. Eu falava assim, a gente está cada vez partindo para uma situação onde a gente literalmente está garimpando no mercado de trabalho. O que é garimpar? Talvez você tenha que tirar 1 tonelada de terra para encontrar uma pepita de ouro. Talvez você vai ter que fazer 10, 20, 30, 40 entrevistas para
contratar uma pessoa que talvez ainda não tenha o perfil do jeito que você queria e talvez falar, vai ter que ser essa nesse momento que eu tenho uma certa urgência. Que não deveria ser assim, mas muitas vezes a gente passa por uma exceção. Às vezes você tá ali com a pessoa no time que você não esperava que ela ia sair, da noite pro dia ela pede para sair porque encontrou uma boa oportunidade e você vai ter que contratar. Né? Nem todos os pequenos empresários têm condição de estar com o time sobrando, que se um sair os outros cobrem, dá tempo de você fazer isso da forma mais tranquila, mais correta. Recentemente eu perdi uma pessoa muito boa num departamento importante da empresa. A gente vai ter que, de alguma maneira, passar as funções dessa pessoa para uma outra pessoa que já está no departamento, até que a gente faça uma contratação. Só que a gente já chegou à conclusão que não vale a pena aqui na nossa empresa a gente trazer o primeiro currículo que aparece, a gente trazer para dentro. Não faz sentido. Então a gente quer passar pelas etapas, a gente quer traçar perfil para só depois trazer. Então quando você vai buscar no mercado essa liderança média, você tem alguns desafios. O primeiro desafio é, possivelmente você vai ter que trazer alguém que está trabalhando em algum lugar. E aí é muito mais caro. A gente explica essa diferença no método GEM, na sessão de gestão de pessoas, entre o tal do searching, que é o procurar, e o hunting, que é o caçar. Então, quando a gente fala em caçar, é literalmente fala assim, ó, aonde que tem alguém com esse perfil trabalhando que eu vou abordar e vou tentar trazer para a minha empresa. Se você partir para essa linha, é muito mais caro. Você vai ter que possivelmente fazer uma oferta melhor para essa pessoa que está trabalhando em outro lugar para trazer para a tua empresa. E aí quando você faz essa oferta, muitas vezes você vai ter que entregar muito mais do que ela recebe lá hoje. E aí vem uma pessoa, aspas, pronta, ela te custa mais caro. Quando eu falo aspas, pronta, nem sempre alguém que está numa posição mais elevada em outra empresa está pronta dentro do teu negócio. Às vezes ela chega, ela teve experiência em outra empresa, mas dentro do teu negócio ela não vai performar da mesma maneira que ela performava talvez na outra empresa. E por que isso vai acontecer? Porque às vezes a maturidade dela a nível da tarefa que ela vai fazer na sua empresa ou da cultura da sua empresa é uma maturidade baixa. E você vai precisar acompanhar e treinar ela para que aumente essa maturidade. A diferença é que alguém que já vem quase que pronto, ela passa muito rápido de uma maturidade baixa para uma maturidade alta no teu negócio. Alguém que você está formando do zero demora mais tempo. Mas você vai precisar fazer esse trabalho ali, aqui como gestor ou gestora, de acompanhar, mostrar quais são os processos, o que você espera dela, quais indicadores você vai cobrar, quais são as reuniões que vocês vão fazer. Então você vai precisar. Então vai te custar muito mais caro, porque possivelmente você vai ter que tirar alguém de algum lugar. Essa é a segunda maneira de você formar uma liderança, é trazer alguém pronto. Agora, de acordo com a cultura do teu time, de como você está acompanhando as pessoas que estão no teu time hoje, quando você traz alguém para liderar, talvez você vai ter uma resistência do seu time. E se você não está trabalhando a cultura do teu time, essa resistência pode jogar muito contra a pessoa que está vindo da liderança, uma pessoa de fora, e às vezes você não vai conseguir implementar os processos que você gostaria de implementar, porque o teu time vai boicotar. E eu já vi isso acontecer várias vezes. É quando o time não aceita a liderança que veio de fora e começa a boicotar o trabalho dessa liderança. E, gente, numa boa parte das vezes, quem vai rodar é o líder, não é o time. Por quê? Porque às vezes você não pode perder um time tão grande. Às vezes você pode perder todo o teu time por causa de um líder. Eu vi isso acontecer numa grande fábrica aqui da cidade, uma pessoa que veio de fora, já chegou querendo mudar tudo. Inclusive, eu era fornecedor de um desses serviços lá para eles. E ele já chegou, não, vai ser assim, agora em diante eu sou o líder, vai ser feito dessa maneira, vocês têm que se adaptar, vocês têm que fazer e tal. E aí quando aquela pessoa, a primeira reunião que eu tive com ela, que ela queria uma alteração lá no software que nós atendemos, eu percebi, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Ele chegou com salto muito alto, ele vai ter resistência. E, enfim, eu tenho uma pessoa lá dentro, trabalha dentro com um amigo meu, ele falou, já foi mandado embora, não conseguiu. Não conseguiu porque o time começou a boicotar, ele não conseguia implantar as coisas. Alguns fornecedores começaram a boicotar e ele não ficou. Então, mesmo que você traga alguém pronto para essa liderança média, você vai precisar implementar os processos, vai precisar trabalhar a cultura dessa pessoa. Porque é um desafio, muitas vezes, trabalhar a cultura da liderança que veio de fora. Às vezes ela estava numa cultura totalmente diferente. Você traz para dentro da sua empresa e não trabalha a cultura com ela, ela vai tentar impor a cultura do outro negócio ou da cultura dela no seu negócio e vai ter resistência com o teu time que estava acostumado com uma outra cultura. Mas é responsabilidade do gestor, da gestora, fazer ali a adaptação cultural de quem você está trazendo de fora, principalmente
se for para uma posição de liderança. Então pensa aí, está precisando trazer um líder novo, um gerente novo? Você vai ter que fazer você está disposto a fazer um trabalho de adaptação, de fit cultural com essa pessoa, para ela entender como as coisas funcionam na sua empresa, quais são os valores e comportamentos que você espera dela, como é que você acompanha esse time, como que esse time como que essas pessoas gostam de ser acompanhadas, ou, enfim, se adaptar à cultura, como as coisas acontecem dentro da empresa. Então, são as duas possibilidades, os desafios e as vantagens. A vantagem de trazer uma pessoa pronta é que ela vai ficar... vai se adaptar muito mais rápido ao teu negócio, porque ela já tem a experiência em outro lugar. A desvantagem de você formar internamente é que vai demorar muito mais tempo. Só que a vantagem de você formar internamente, se você tiver tempo para isso, é que você já pega alguém que já está na sua cultura e você simplesmente treina ela para ser uma líder. Porque o resto ela já está pronta, ela já está contigo, ela já sabe como funciona. Então a chance de ter um fit cultural é muito maior, tá? Uma boa parte dos CEOs de grandes negócios, das empresas que são perenes, que foram feitas para vencer, está no livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Uma boa parte das empresas que ele pesquisou, os diretores, a liderança, todas vieram de cargos mais baixos e cresceram dentro da empresa. Então essa adaptação cultural era muito maior, então eles conseguiram performar muito mais e a empresa cresceu muito mais porque tinha um time que já estava dentro da cultura. Essa é uma informação bem legal. Então uma boa parte dos diretores, da liderança não vinham de fora. Elas estavam já dentro da empresa, eram pessoas que foram subindo de cargo e foram se adaptando para cargos maiores, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser dentro desse assunto que a gente está trabalhando agora, que é formação de liderança, liderança média, ou um outro assunto que nós trabalhamos nas lives anteriores. Eu vou abrir aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, você pode tanto entrar ao vivo aqui ou mandar ali no chat, que nós vamos trabalhar aqui esse tema contigo nessa noite, tá? Então, se você tiver aí, Rony, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o meu negócio. Qual que é a tua opinião dentro da gestão para nós trabalharmos? Se ninguém perguntar, eu vou para a próxima pergunta que eu tenho aqui do pessoal que interagiu comigo. Deixa eu localizar aqui a lista de perguntas que me enviaram. Se alguém quiser, agora é um minutinho que você pode aproveitar aí para fazer sua pergunta, tá? Hoje a live é mais curtinha, uma live de tira dúvidas, então a gente daqui a pouquinho vai estar encerrando. Já tem 20 minutos de live, daqui talvez mais 10 minutos a gente está encerrando. Então se você quiser fazer uma pergunta, agora é o momento de você perguntar. Deixa eu pegar aqui minha lista de perguntas aqui. Tem uma outra pergunta aqui, focada também na gestão de pessoas, tá? A pessoa perguntou assim, o que eu faço se eu passo as orientações e o meu colaborador não segue? Demito? Sim ou não? Olha que interessante, gente, essa pergunta. O que eu faço se eu passo orientações e o colaborador não segue? Demito ou não? Para eu responder essa pergunta aqui que me enviaram, eu precisaria fazer uma outra pergunta, que é: como que é o teu acompanhamento com essa pessoa? Essa é a primeira pergunta que eu preciso fazer. E a segunda pergunta que eu preciso fazer é: quando você passa isso, de que maneira você passa? São duas perguntas importantes que você precisa responder. Você que me fez essa pergunta que você precisa responder. Então, a primeira pergunta é: como que você acompanha essa pessoa? Por que eu estou perguntando isso? Se você não tem acompanhamento nenhum do teu time, significa que possivelmente os processos do seu negócio não estão muito bem definidos e às vezes você pode ter um setor mais solto. Então, às vezes as pessoas estão fazendo aquilo que aprenderam com outro colega ou que você ensinou de forma verbal, e às vezes você está passando as orientações, a pessoa entende de um jeito, você fala de um jeito, ela entende de outro, ela está fazendo, mas não está fazendo do seu jeito. Então, para você saber, por que isso não está dando certo, a primeira pergunta é: eu estou acompanhando esse meu time? Eu estou fazendo reunião com esse colaborador? De quanto em quanto tempo eu faço reunião? Qual foi a última vez que eu me reuni com ele? Eu dei os feedbacks da forma correta? Falou: olha, tal dia eu passei essa orientação e você não fez, ou você fez da forma errada. Qual que seria a forma correta? Eu estou dando feedback?
Eu estou acompanhando, literalmente eu estou fazendo gestão dessa pessoa, ou eu simplesmente tenho alguém dentro do time que eu estou dando ordem, esperando que ela siga a ordem, e ela não segue a ordem, e eu estou pensando se eu vou mandar ela embora ou não. Antes de você definir se você vai mandar alguém embora ou não, você precisa se perguntar, eu estou acompanhando? Estou fazendo a lição de casa a nível de gestão de pessoas? Eu estou dando os feedbacks que tem que dar, eu estou fazendo os alinhamentos de expectativa, eu estou treinando essa pessoa para que ela faça as coisas da forma correta, ou eu simplesmente estou jogando palavras ao vento e achando que eles têm que entender o que eu estou falando? Essa é uma pergunta. Né? Segundo ponto, como que você está passando essa ordem? Está sendo feito dentro de um processo, está sendo feito no corredor, que às vezes as ordens estão sendo dadas no corredor de qualquer maneira, e gente, nem sempre aquilo que eu falo a pessoa entende. Pensa que na comunicação é duas vias, eu preciso falar e a pessoa precisa me entender. Às vezes ela está entendendo de uma outra maneira. Eu gosto de dar uma dica em sala de aula que eu falo assim, quando você passa uma orientação para o colaborador, você não pode achar que ele entendeu. A primeira pergunta que você tem que fazer para ele é assim, ó, disso que eu te expliquei, fala para mim o que você entendeu que tem que ser feito. E espera a pessoa falar. Na maior parte das vezes, você vai encontrar uma informação totalmente diferente daquilo que você passou de orientação. Totalmente diferente. Aí a Sirlene fala assim, comunicação clara é obrigatória. Com certeza, Sirlene, para o gestor, para o líder, a comunicação clara ela é obrigatória. Agora a pergunta é, né? O quão clara a gente está sendo, às vezes a gente nem tem essa consciência de que está sendo claro, não está sendo clara. Então quando você dá a ordem ali de algo que tem que ser feito, porque a pessoa me perguntou assim, ó, estou fazendo, estou passando a ordem, a pessoa não está fazendo, manda embora. Então a primeira pergunta é, a pessoa entendeu o que tinha que ser feito? Então pergunta para ela. Puxa, o que você entendeu daquilo que eu te pedi para fazer? Vai lá, responde para mim. Deixa a pessoa falar. Puxa, ela falou algo que não tinha nada a ver com o que você passou de orientação como gestor ou gestora dela. Orienta de novo. Fala, então eu vou te explicar melhor. Não foi bem isso que eu te pedi. Ó, eu pedi para fazer isso, isso e isso desta maneira. Me responde agora. O que você entendeu que você tem que fazer? Pergunta de novo. Não é porque você explicou uma segunda vez que vai garantir que a pessoa entendeu. A gente fica fazendo suposições e aí muitas vezes, né, a gente está errado nessa suposição, a pessoa entendeu algo totalmente diferente. Então pergunta, o que você entendeu? Então você só vai sair dessa reunião, dessa delegação que você está fazendo, quando a pessoa realmente te falar o que ela entendeu e ser exatamente o que você explicou para ela. Porque se não for, não adianta. Você vai passar algo e ela vai fazer outro. Então esse é um ponto que você precisa se considerar. De que maneira eu estou passando essa orientação? Sirlene fala assim, ó, e considerar que os níveis de compreensão diferem entre os indivíduos. Com certeza. Nem todo mundo tem o mesmo nível de compreensão que você. Entende as coisas da maneira que você entende. Às vezes tem a bagagem que você tem, a expertise que você tem. Pensa, muitas vezes a gente está pegando aí um gestor com 10, 15, 20 anos de experiência, passando uma orientação para um colaborador que está há 2 meses no time, há 3 meses no time, e achando que o colaborador entende o que tem que ser feito. É que nem eu falar assim para alguém que entrou agora, ó, preciso que você faça um relatório para mim dos indicadores aí do seu setor, tá? Me entrega na sexta. Peraí, quais são esses indicadores do setor? Como que você quer que esse relatório seja apresentado? Você quer isso no Excel? Você quer isso de que maneira? É na mão? Quais são os indicadores que você quer? Como esses indicadores são medidos? Aonde que essa pessoa encontra esses indicadores? Então, às vezes, fala, não, mas ele é líder, ele deveria saber. Será? Você já explicou para ele isso? Lembra lá que eu falei agora há pouco dos 3 níveis de maturidade aplicada à tarefa. Você tem o nível 1, que quando a maturidade da pessoa é baixa, você precisa mostrar o passo a passo de como tem que ser feito e acompanhar para garantir que ela entendeu, para só depois você deixar ela fazer sozinho. O segundo nível de maturidade aplicada à tarefa é quando a pessoa já passou por o primeiro nível. Nesse segundo nível, você vai colher as informações da pessoa. Olha, o que você acredita que é importante nessa situação? E aí você vai colher para saber se a pessoa já tem ali a compreensão, né, que você esperava que ela tivesse. E se ela tiver, aí sim, no terceiro nível, que nós estamos falando de uma maturidade alta aplicável à tarefa, aí sim, nessa você só cobra os indicadores, pontualmente, de tempos em tempos, e os resultados. Então,
Muitas vezes você tem alguém que você achava que deveria saber, você está passando a orientação como se fosse nível alto, ou seja, o nível 3 aqui, mas a pessoa está no nível 1 ainda. E aí você não vai ter os resultados que você espera. E aí, para você tomar a decisão se essa pessoa fica ou não com você com o time, você tem que se perguntar primeiro se, como gestor ou gestora, você fez o trabalho que deveria ter sido feito, de acompanhamento, feedback, treinamento, processo. Senão, você só vai perder um colaborador e vai ter o trabalho de treinar outro e talvez vai ter os mesmos problemas, porque muitas vezes o problema está em nós como gestores. Nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer para ter os resultados que nós esperávamos ter do nosso time. Tá? Vamos lá, gente. Alguém tem uma pergunta aí? Gostaria de fazer uma pergunta para que a gente possa trabalhar aqui. Seja bem-vinda, Ivanete. Ivanete treinou conosco lá em Ponta Porã, no treinamento anterior. Seja bem-vinda. O Tiago, lá do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo. O Rafael Paixão também entrou aí. Tá? Então sejam todos bem-vindos aqui. Renato Reis, meu querido Renato. Não sei se ainda está em Campo Grande. A última vez que eu conversei com ele estava em Campo Grande. Se o Renato tiver aí à disposição, já te chama aqui, Renato. A gente pode fazer um bate-papo rápido aqui, falando de negócio. Eu conversei com o Renato recentemente não, tem um tempo já que conversei com o Renato, mas a gente fez um bate-papo aí correndo, gente. O Renato me acompanhou na corrida e é difícil acompanhar o Renato, porque ele é atleta. Aí a gente falou um pouquinho sobre gestão, sobre umas ideias que o Renato estava tendo aí. Então o Renato é um amigo aí, tá? Se tiver por aí, Renato, pede para participar que eu te chamo aqui para a gente falar um pouquinho de gestão, tá? Vamos lá, gente, vamos avançar aqui. Se tiver mais uma pergunta, eu vou aproveitar para estar respondendo. Renato, se tiver à disposição para entrar aqui, vamos falar um pouquinho dos teus negócios aí. De repente a gente já... Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Como separar o dinheiro da empresa? Vamos lá, o Marcos, né, Marcos? Marcos, se quiser entrar ao vivo, a gente pode falar sobre isso ao vivo, senão eu respondo aqui, se você não puder entrar ao vivo. Nem sempre a pessoa está em condição de entrar ao vivo, né? Às vezes está dentro do carro, está num lugar onde não dá para abrir câmera, tá? Mas se tiver, pode me chamar que eu abro, eu aceito aqui na live. Ó, eu falei sobre esse tema em gestão financeira. Se não me falha... Olha lá, o Renato está no trânsito, tá? Vamos lá, vamos ver se dá certo, Renato. Vamos marcar. Então, beleza. Ó, então, já fica certo aí, Renato, numa próxima live aí para você entrar ao vivo. Então, eu vou responder a pergunta aqui do Marcos. Marcos Santa Fé. Ô, Marcos, seguinte, quando a gente fala em separar o dinheiro da empresa, talvez você esteja falando em separar aí a pessoa física da jurídica, eu falei sobre isso na live de gestão financeira, tá? O primeiro ponto que nós precisamos entender é o seguinte, né? Independente se a tua empresa é uma empresa que ainda talvez não está constituída ali na pessoa jurídica mesmo, tem uma empresa, então tá tudo misturado, tá tudo na física, o negócio roda junto com a física, mesmo que isso esteja acontecendo, o primeiro passo que você precisa é separar as contas, tá? Então, independente se você está rodando tudo na física ou não, você precisa separar as contas. Você tem que ter uma conta para rodar aquilo que é da empresa e uma conta para rodar aquilo que é da pessoa física, nunca na mesma conta. Por quê? Porque isso já vai te atrapalhar muito para você conseguir separar esses números. Então, a primeira dica é separa as contas. Rony, eu estou rodando tudo na física. Abre uma conta da pessoa física só para rodar as coisas da empresa. Pronto. Hoje, com tempos de bancos digitais, esse é custo zero. Tá? Eu não vou ficar fazendo propaganda para banco, mas é custo zero, gente. Nubank, Inter, C6, tem várias instituições bancárias aí que você abre conta digital a custo zero. Então, abre uma conta separada para a empresa. Se você tiver duas, deixa uma só para a empresa, uma só para a pessoa física. Essa é a primeira dica, tá? A segunda dica é, você precisa, tá? Se possível, se é o momento da sua empresa, ter um prolabore fixo. Você tem que ter prolabore fixo. Você não pode falar assim, agora eu preciso pagar o aluguel, tira dinheiro da empresa. Agora eu preciso abastecer o carro, tira dinheiro da empresa. Agora eu preciso pagar o telefone, a internet de casa, tira dinheiro da empresa. Não é isso. Você precisa ter um salário fixo, um prolabore, um salário fixo. Esse é o segundo ponto muito importante para você conseguir separar aí, né, o dinheiro da empresa, que foi a pergunta do Marcos. Tá? Então, prolabore fixo. Puxa, Rony, a empresa não está numa condição muito boa nesse momento. Então, coloca um prolabore menor e fala, eu vou trabalhar para viver com esse prolabore aqui, por menor que ele seja. Separa, coloca um prolabore fixo, tá? Terceiro ponto, você
precisa ter um método de controle. Você precisa lançar tudo aquilo que você paga de despesa da empresa num sistema, nem que seja, não é o ideal, uma planilha do Excel, mas você precisa ter tudo isso lançado. Tá? E quando você sacar um dinheiro da empresa, você ainda não pode ter um salário fixo. Quando você sacar um dinheiro da empresa e mandar para a tua conta a pessoa física, você precisa classificar aquela retirada como prolabore. E no final de um mês você precisa somar tudo que você sacou de prolabore, quanto que deu isso, para você já ter uma noção de como você está, de alguma maneira, você está tirando o dinheiro da empresa hoje. Então você precisa saber quanto foi de prolabore e, de preferência, aquilo que é da empresa, todas as despesas, você classificar essas despesas dentro de uma árvore de classificação, para você começar a ter uma noção para onde que está indo o dinheiro da sua empresa. Da mesma maneira, tudo aquilo que entra, você precisa lançar para saber de onde está vindo o dinheiro da sua empresa. Esses 3 pontos são os pontos iniciais para você começar a separar a finança, o dinheiro, né, da pessoa física, a finança da pessoa física e da pessoa jurídica, que foi a pergunta do Marcos. Tá? Abrir contas, separar essas contas, se possível definir um prolabore fixo e se pagar sempre no mesmo dia, como se você estivesse pagando um funcionário. E terceiro, lançar. Tá? Nem que seja uma planilha de Excel, o ideal é que você tivesse um sistema, mas nem que for uma planilha de Excel, lançar tudo aquilo que sai da empresa é algo importante para você conseguir separar aí o dinheiro da empresa, que foi a pergunta do Marcos. Mas tem uma live, tá, Marcos? Uma live sobre gestão financeira, que eu peguei os principais erros, se eu não me engano, que nós cometemos muitas vezes na gestão financeira. Tá salvo aqui no Instagram, é só ir nessa live aí, tá? Essa de hoje não vai ficar salva, que é uma live de tira dúvidas, então essa não vai ficar salva, tá? Mas tem aí um tema específico aí, uma live específica sobre esse tema, e a gente trabalha, né, todas essas dicas, todos esses pontos na base de gestão financeira dentro do método GEM, tá? No presencial são 8 horas, que são 2 sessões, né, que são trabalhadas a gestão financeira, principais relatórios, métodos de controle, regime de caixa, regime de competência, como estruturar um relatório de demonstração de resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa. A gente faz isso na mão, tá? A gente vê bastante desses temas aí dentro do método GEM no formato presencial, e em breve no formato online, que a gente vai ter uma turma online, a gente também vai estar trabalhando esse tema. Tá bom? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta antes da gente encerrar aqui a live? Algo que você gostaria de saber de gestão, dentro daquilo que foi trabalhado nas 12 lives anteriores, ou de algo, uma dúvida que você tem do teu negócio que você gostaria que eu discorresse rapidamente aqui nessa visão de gestão? Agora é o momento. Pergunta aí, que é o momento da gente poder trabalhar. O Renato falou assim, ó, tô no trânsito, mas a gente vai marcar aí pra gente poder fazer essa live. E o Rony me ajudou muito. Obrigado, Renato. Obrigado aí pelo carinho. O Renato é um amigo de longa data. E a gente conversou um pouco sobre negócio aí quando a gente fez essa corrida. Se eu não me engano, foi ano passado, tá? Inclusive, se alguém quiser correr comigo aí, eu tô correndo 4 vezes por semana aí. A gente pode correr e conversar. Tá? Tem uma amiga aí que a gente sempre conversa pedalando. Dia de sábado de manhã a gente tá aí trocando ideia e pedalando. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Para falar aqui de gestão, algum ponto que você gostaria de tirar uma dúvida sobre gestão da sua empresa, né? Um dos temas, gestão de cultura, pessoas, processo, produto, marketing, vendas, experiência do cliente, planejamento estratégico, gestão financeira, sociedade, tração, que são os temas que a gente trabalha dentro do método GEM aí. Lembrando que o principal objetivo do método GEM o principal objetivo do método GEM é levar ali o gestor, tirar o gestor da operação, levar para a posição mais estratégica, para preparar a empresa dele para ser mais autossuficiente e lucrativa. Outra pergunta aqui, como aumentar a produção com equipe pequena? Tá? O primeiro ponto que você precisa se perguntar é, com a equipe que eu tenho hoje, tá? Qual é a minha capacidade máxima de produção? Essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer, tá? Porque se você já tiver na capacidade máxima de produção com o time que você tem hoje, talvez você poderia fazer alguns ajustes nos processos para melhorar um pouco essa capacidade. Mas se você já está no gargalo, não tem como aumentar, tá? Agora, se você fala, não, Rony, eu sinto que o meu time poderia produzir muito mais, que a gente está muito abaixo da produção. E enquanto eu falava isso agora, eu lembrei de uma mentoria que eu fiz para uma pequena indústria aqui da cidade, né? Ele ia treinar conosco no método GEM, e a gente começou a conversar, e eu falei, cara, como está a tua capacidade produtiva? Ele falou, cara, a gente está 50% da capacidade produtiva, não. Se a gente tem condição de dobrar a operação
dobrar a quantidade que a gente produz aqui na nossa pequena fábrica. Então, isso, gente, é algo que você precisa se perguntar se você produz algo dentro do teu negócio, né? Como que está a capacidade de produção do meu time? Ou até mesmo, tu precisa produzir, né? Como está a capacidade, por exemplo, do meu time de vendas? Como está a capacidade do meu time de entrega? Tá operando na capacidade máxima? Se você não está operando na capacidade máxima, algumas perguntas que você precisa se fazer. Aonde que o meu time tem perdido tempo? É apagando incêndio? É resolvendo problema? É resolvendo problema com o cliente? Porque quando a gente tem um índice muito grande de problemas, de incêndios para apagar, seja direto com o cliente ou seja interno, possivelmente aí nós temos um problema de gestão de processos. Porque quando você tem os processos bem definidos, teve uma live sobre isso, quando você tem os processos bem definidos, documentados e difundidos, ou seja, o time sabe o que tem que ser feito e tem um passo a passo para seguir, quando você faz dessa maneira, você reduz o número de erros, o número de problemas, de incêndios que você talvez tenha que apagar. Então pergunte-se, os processos da minha empresa estão bem definidos? A gente está passando, né? As pessoas passam pelas etapas que tem que passar dentro das funções que elas têm que fazer, ou está pulando, está esquecendo. Porque muitas vezes o problema que a gente tem com o cliente é porque nem sempre o produto é entregue da maneira que a gente imaginava que tinha que entregar. Alguém esqueceu de fazer algo, alguém pulou uma etapa do processo, alguém fez algo que não era para ter sido feito, que não estava no processo, e aí gera um problema, você tem que parar para resolver. E aí um cliente insatisfeito, muitas vezes ele não volta, ele não vai comprar de novo. Não, Rony, o problema é interno, então verifique se os processos estão sendo seguidos da melhor maneira, tá? Então, verifica se o time já está na capacidade máxima ou não. Se não tiver, pergunte-se, quais processos eu poderia organizar na minha empresa para que o meu time faça mais em menos tempo? Porque para fazer mais em menos tempo, você precisa melhorar o processo. Então, onde você, às vezes um pequeno ajuste que você faz, o teu time vai conseguir fazer mais com menos tempo. Mesmo o time sendo pequeno. Às vezes você tem um time pequeno, mas o processo bem desenhado, um time pequeno é capaz de produzir muito mais. Então, gestão de processos é a palavra aí para responder para o Marcos, talvez seja a chave para te ajudar a aumentar a produção com uma equipe menor, tá? A Viviane perguntou, Viviane, um abraço para Vivi. Vivi treinou conosco na turma 1 presencial. Vivi é da Fortes e Bigatão Odontologia ali de Itaporã, tá? Ela perguntou assim, como supervisionar diariamente as metas de vendas, tá? Então, a melhor maneira para mim é você ter uma ferramenta que vai te dar os números, os indicadores que você precisa. Então, dentro da gestão de vendas, inclusive eu vou falar sobre isso amanhã na turma 5, é a sessão de amanhã, tá? Então, você precisa ter uma ferramenta. Qual que é a melhor ferramenta para você acompanhar esses indicadores do teu time de vendas? É um CRM. Então, a melhor ferramenta para você implantar, para você acompanhar teu time, para saber o que está sendo feito e acompanhar os indicadores é ter um CRM. Talvez você não possa, aí agora falando para todos, talvez você não possa ter ainda um CRM profissional, mas você pode implementar as rotinas de um CRM com ferramentas gratuitas. Pode fazer isso com Trello, com ClickUp, com Notion, com o próprio Excel, mas implementar ferramentas. Então, se você tiver a ferramenta certa, a próxima pergunta é, quais são os indicadores que eu preciso olhar diariamente para saber se o meu time está indo dentro das metas do planejamento que a gente fez? Então, aqui, por exemplo, na nossa empresa, tem alguns indicadores. Por exemplo, quantidade de ligações que foram feitas no dia, é um indicador. Quantidade de leads que entraram no dia, é um indicador. Quantidade de nutrição que foi feita na base que nós já conversamos em algum momento, está na base CRM, é um indicador. Quantidade de apresentações que foram feitas no dia, é um indicador, entenderam? Então você precisa falar quais são os números que eu preciso acompanhar, como eu extraio esses números, seja do seu sistema de gestão, de um CRM ou de uma planilha do Excel, como que eu extraio esses números. E terceiro ponto é criar rotina. Lembra que uma das coisas que a gente aprendeu em sala é ritual, rotina e repetição. Gente, é criar rotina. Para acompanhar diariamente é ter uma rotina. Seja você logo pela manhã olhar os números do dia anterior, seja você chegar no fim do dia olhar os números de hoje, ou no meio do dia olhar ali do período, no final do dia olhar do outro período, mas precisa criar uma rotina de acompanhamento, tá?
Se isso está só no gestor, o gestor tem muita coisa para fazer, muitas vezes ele não consegue acompanhar. Então a gente passa mais tempo apagando incêndio do que olhando realmente o que precisa olhar de forma mais estratégica. Então se o gestor está sobrecarregado, muitas vezes ele não consegue. Então se você já está na posição de você não estar tão sobrecarregado, respondendo a pergunta da Viviane, então é criar uma rotina, ter um sistema e definir quais indicadores você vai olhar diariamente. E aí eu falo que indicador não é só para você saber se ele está fora ou dentro, é para você tomar uma decisão. Então, por exemplo, lá no carro tem o indicador de nível de combustível, velocidade e temperatura do motor, são os 3 principais indicadores. Se você olha para o painel do carro e o indicador de temperatura está muito alto, você fala, olha, hoje o indicador de temperatura está furado. Não, o que você tem que fazer? Parar o carro naquele momento, verificar primeiro se tem água, se não está vazando a água, se pode ser um outro defeito, e aí tomar uma decisão, fazer um plano de ação em cima disso. Esse dia eu estava indo para uma cidade vizinha com a minha família e na metade do caminho subiu a temperatura do motor, mas subiu muito. Como é que a gente percebeu? Eu não estava nem olhando, estava ali prestando atenção na estrada, de repente o ar-condicionado desligou. Eu falei, opa, olhei para o painel, a temperatura tinha subido. Na hora encostei o carro. Encostei o carro, abri o capu, falei, cara, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui, se tem alguma fumaça aqui, que pode estar acontecendo. Eu não entendo nada de carro. Olhei, não parecia ter nada anormal. Olhei, tinha água no reservatório. Liguei pro meu mecânico. Ou seja, se o indicador está fora, eu preciso eu preciso conversar com quem entenda aquele indicador. Liguei pro meu mecânico. O mecânico falou, olha, Rony, conferiu água? Conferi. Fumaça? Não tem. Tá. Ele falou, desligar o ar-condicionado é uma proteção. Então, quando o carro começa a aquecer muito, ele começa a desligar algumas coisas para poder direcionar o sistema. Então, foi uma proteção. O ar desligou porque ele sentiu que estava aquecendo. Então, ele falou, pode ser um simples sensor que falhou. E esse sensor falhou, subiu a temperatura, o sensor não conseguiu medir, aconteceu o que aconteceu. Ele falou, o que você vai fazer? O carro não está falhando, nada, perdeu potência de motor? Não perdeu potência. Foi a única coisa que eu percebi foi o ar-condicionado. Eu falei, então você vai seguir a viagem, se tem água ainda vai seguir a viagem, e aí só depois, né, a gente vai parar para poder fazer um diagnóstico. Então, por que acontece essa história? Só olhar o indicador e saber que o indicador não está correto, não serve, você precisa ter um plano de ação. Então, quais são os principais indicadores que eu olho para supervisionar as metas diariamente e o que eu faço quando esse indicador está fora? E aí é o plano de ação que você executa, que é o importante quando o indicador está fora daquilo previsto. Então, definir uma rotina, ter uma ferramenta e saber quais indicadores extrair dessa ferramenta. Tá? Respondendo aí a Vivi, tá? Mais alguém? Ó, última chance de fazer uma pergunta. A gente está indo para os últimos minutos da live. Então, última chance de você fazer uma pergunta e a live de hoje não vai ficar gravada, tá? Então, agora é a tua chance. A de hoje é uma live de tira dúvidas do que eu estou trabalhando nas últimas 12 semanas sobre gestão. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, é a última chance de você fazer uma pergunta aí para a gente poder trabalhar. E eu volto novamente na quarta-feira, tá? E na quarta-feira eu vou responder mais uma série de perguntas. Essa semana eu tirei para responder perguntas da audiência. Então, quarta-feira eu volto também para responder mais algumas perguntas. Vou deixar a caixinha de perguntas abertas aqui durante a semana. Você pode fazer uma pergunta para que eu responda na quarta. Mas a última chance, aproveitando, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre gestão antes de nós finalizarmos a live de hoje? É a sua chance, hein? Deixa eu verificar aqui se alguém mandou alguma coisa no WhatsApp aqui de pergunta. Beleza. Então, gente, ó, estamos indo para quase 1 hora aqui de live de Tira Dúvidas. A gente trabalhou vários pontos hoje. Eu comecei falando de liderança média, que foi uma pergunta que me fizeram. Eu falei hoje também aqui sobre uma pergunta que foi feita sobre quando a pessoa não está fazendo aquilo que você pede, se mandava embora ou não. Foi uma pergunta que me mandaram, respondi. Falamos aqui como, né, conseguir separar o dinheiro da empresa quando está tudo misturado. Foi uma pergunta que fizeram aqui hoje. Tá? Como aumentar a produção de uma equipe pequena, como supervisionar diariamente as metas, tudo assunto conectado com gestão, que são os temas que nós estamos trabalhando aqui no Instagram nas últimas semanas, nessas últimas 12 semanas, tá? Então, nós vamos encerrar aqui agora. Agradeço a todos que passaram aqui por essa live nessa noite, tá? Obrigado aí pela audiência, que Deus te abençoe sempre, e se assim nos permitir, nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos.